tá, gente? Agora não podemos ficar contando esses casos, não. A partir de agora não é bom, não é recomendado, não, né? É, essa aula de a nossa turma de segunda-feira, eu acho que eu tive um problema na gravação dela semana passada. Quando eu entrei aqui para ver onde que nós paramos, eu não achei. Você se lembra onde que nós paramos, gente? Se não me engano, foi no protoboard, não foi? Ou foi? Já falei sobre protoboard. Vai passando que a gente vai vendo. Já falei, por exemplo, disso aqui, ó. Você já falou do alicate. Eu lembro que você já falou do alicate e da chave de fenda. A chave Foi aqui, da... foi aqui que eu parei? E dessa placa também cheia de furinho, também você já falou. Essa aqui, ó. É. Tá. Eu vou voltar um pouquinho antes aqui, mesmo porque tem alunos novatos, né? Vamos falar. O pessoal novato aí, assistam essas aulas, gente. Entra lá no Moodle e elas estão lá. A dessa turma da segunda passada não está, mas vocês podem assistir das outras turmas, que as aulas são todas iguais, tá certo? Pouca diferença de uma para outra. Então, quando vocês assistirem lá, vocês vão ter as mesmas informações que foram passadas durante a aula. Bem, gente, então, começando de fato, né? Na aula, no final da aula passada, eu comecei a falar do que a gente chama de painéis de contatos. E esse aqui, o primeiro que eu vou passar para vocês, eu acrescentei ontem. Eu não falei com eles, não falei com vocês sobre eles, não. Que painel é esse? Esse é um painel que eu mesmo construí, estou fazendo até propaganda no meu trabalho, com o objetivo dele ser utilizado no laboratório de circuito elétrico, lá do Campus 2, do Campo Gameleira, que era a disciplina que estava previsto eu dar ano passado, quando veio a pandemia, quando veio o isolamento. Esse aí já estava pronto. Na realidade, eu fiz um projeto particular de construir 3 conjuntos didáticos, isto é, 3 conjuntos de painéis didáticos e o material escrito, né, várias apostilas. Já estava preparando, aí veio o isolamento, eu parei de construir os painéis, mas continuei escrevendo as apostilas. E esse painel estava pronto. E eu resolvi colocar ele aqui hoje para mostrar para vocês um exemplo de um circuito montado. Olha aí. Isso a gente monta. Vocês montam esse circuito. Observe que nós temos aqui o painel, um conjunto, né? E tem essas linhas azuis aqui, ó. Essas linhas azuis são ligações que existem por trás, ou melhor, olhando assim, é por baixo do painel, né? Aí você insere aqui ó, os componentes, aqui, por exemplo, tem aqui ó, 1, 2, 3, 4 componentes. E vocês ligam esses componentes em posições tais que o produto final é a composição de um circuito elétrico que você vai estudar. E a maioria das ligações entre esses componentes, ela já está sendo feita por baixo, cara. Então, quando você escolhe uma determinada posição, você já sabe que tal ponto vai ser ligado a outro ponto por baixo. Então, você usa um pouco a sua criatividade e escolhe o posicionamento desses componentes baseado no que a gente chama de diagrama do circuito. Quando não tem a ligação, às vezes o circuito é mais elaborado, e não tem a ligação já prevista aqui embaixo, você usa fios. Então, você faz a ligação usando fios, e nas pontas dos fios você tem o que a gente chama de pino-banana, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, esse é um painel específico, esse só existe lá no laboratório de circuitos elétricos do Cefet. E que vocês, quando chegarem no segundo ano, né, se Deus quiser, né, presencialmente, vocês vão tê-lo lá disponíveis. Esses outros terminais aqui, ó, são terminais de acesso ao painel. Você liga um cabo especial aqui, ó, e esse cabo vai lá para os instrumentos de medida, por exemplo, vai para um osciloscópio, para te dar condição de analisar o comportamento desses circuitos aqui. Esses painéis são elaborados
tendo como referência os circuitos que vocês montarão no circuito no segundo ano. Ele não dá muita abertura para fazer muita mágica, assim, fazer circuitos mais elaborados, porque eles são específicos. Quando a gente escolhe essas posições aqui, essas linhas aqui, ó, que são ligações, você já está sabendo qual circuito que a pessoa vai montar e quer simplificar a ligação do circuito, certo? Existem esses painéis em vários laboratórios lá, inclusive do terceiro ano também, com circuitos mais elaborados, certo? Fora esse tipo de painel, aqui já temos um outro conjunto, que aí eles não são específicos, são os protobots, que eu já mostrei para vocês na aula passada. É um painel de furos, né? Ele é cheio de furos. Esse aqui, por exemplo, são 830 furos. Eu disse, vou repetir, que há um barramento aqui, ó, de furos que são interligados, né? Da mesma forma que aquele painel que eu mostrei antes tem uma ligação por baixo, que a gente não vê, mas tem uma linha que diz que está ligado, o protoboard também tem essas ligações aqui, ó. E a gente sabe que quando eles estão nesse alinhamento aqui, todos esses pontos são ligados. Então, eletricamente falando, é a mesma coisa de você ligar algo onde eu pus a seta aqui, ou em qualquer ponto aqui, ó. A mesma coisa acontece na segunda linha, elas são individuais, né? Existem dois conjuntos de linhas, um de um lado, outro do outro. A gente usa essas linhas quando você tem que ligar muitos componentes ou fios no mesmo ponto do circuito. Esses outros que ficam de forma transversais, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eles estão ligados só entre si. Por exemplo, esses 5 aqui, eles estão ligados entre si. Eles só, não são ligados aos outros, não. Então, tem infinidade de linhas aqui, ou de pontos, que são de 5 em 5, né, ligados. E você coloca os componentes sobre o circuito aqui e vai fazendo as ligações. Na hora você procura, você deve procurar, fazer ligações que o circuito não fica muito complicado, né? Muito trançado, como a gente diz. Aqui, por exemplo, aqui tem um outro exemplo, é um protoboard mais simples, ele só tem os conjuntos de 5, ele não tem o barramento, não. Esse outro aqui, ó, aliás, esse exemplo aqui, ó, é como você coloca os componentes dele, que você encaixa esse componente aqui, ó, de 4 terminais, e está ligado nesse ponto, esse terminal dele está ligado aqui, ó, e sai um fio aqui, ó, está indo aqui, ó, dando uma voltinha aqui, e sendo ligado em outra parte do circuito. Aqui tem um elemento que vocês vão estudar daqui a umas 2 semanas, que é chama de resistor. Ele é ligado nesse terminal, aqui, nesse furo aqui, e se ele está ligado nesse furo, significa que ele também está ligado em todos os furos aqui, inclusive a esse terminal do componente. Então, o que você fez? Você ligou esse terminal desse componente aqui, ó, nesse terminal do resistor. E esse terminal do resistor está nesse barramento aqui. Ó. Então, ele está ligado nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, e mais a um lugar que não está aqui mostrado, né? Porque esse protoboard aqui, pelo que eu estou ouvindo, ele é só um pedaço dele, tá? Então, é assim que se faz. Um outro tipo de protoboard é esse aqui, é parecido com o anterior, cara. Observe o anterior, cara, são parecidos, né? Inclusive a mesma quantidade de furos, só que ele é feito com material transparente, tipo um plástico transparente, isolante. Aí você vê lá dentro o que tem. Só isso. Eu acho que é uma frescurinha só, né, Chico? Tanto faz um caso ou outro. Aqui está um exemplo que eu coloquei de ligação de um protoboard. Isso aqui é uma barra de protoboard, tá? É aquela de 830 furos. Observe como é que liga os fios. Esses fios aqui, ó, observe que eles têm um acabamento na ponta, nas duas pontas. Isso é um material isolante. Isso é usado para dar mais firmeza na ponta e você poder segurar na ponta com mais segurança também, é isolado. Você consegue comprar esses fios no mercado. Tá? Normalmente, os alunos que têm mais gosto de mexer com eletrônica, trabalhar em laboratório, uma das primeiras coisas que eles fazem é comprar um protoboard
e um monte de fios, né, além dos componentes que ele vai precisando à medida do tempo, né. Aqui que ele fez ele montou um circuito. Observe que vários pontos aqui estão ligados no barramento, né. É porque é normal isso, principalmente quando você usa o circuito integrado, que é o caso aqui, ó, isso aqui é um circuito integrado, aqui é outro circuito integrado, ter pontos convergindo, ou ligações elétricas convergindo para o mesmo ponto. É normal isso. E observe que tem fios aqui, ó, de várias cores. Aqui, ó. E tem fios aqui no meio, cara, que não tem esses terminais isolados. Isso aqui é fio, são fios mais simples, né, que você tem que desencapar a ponta e enfiar aqui, tá certo? E fazer as conexões. Isso aqui é só um exemplo ilustrativo, tá, gente? Observe que tem alguns LEDs aqui, ó. LEDs você já conhece, a maioria dos alunos já conhece, mesmo quem está começando agora, né? São dispositivos que emitem uma determinada luz colorida, né? Quando você alimenta ele com energia elétrica, você liga ele ao circuito. E são várias cores, verde, amarelo, azul. Azul é mais raro, mas tem. Os mais comuns são o amarelo e o vermelho, mas tem o verde, azul, outras cores, tá? Nós vamos estudar, mesmo no primeiro ano a gente vai mostrar alguns para vocês. Resumindo, então, aqui um exemplo de uma ligação. O que eu sugiro, baseado na prática que eu tenho, é que vocês não montem circuitos com componentes muito juntos um do outro, porque fica tipo assim, uma bagunça nas ligações, na hora que você for conferir, né, você vai ter uma dificuldade muito grande. Usem fios com cores diferentes para facilitar a identificação ou a conferência. Todo circuito, gente, ele tem que ser projetado, né, feito um diagrama, montado e conferido. Então, a conferência de um circuito tem uma etapa importante. Se você não pensa em facilitar essa conferência, na hora que você for conferir, o circuito fica tão complicado que você desiste. E se desiste e o circuito está com algum erro lá, ele não vai funcionar, obviamente, pode até queimar. Então, na hora que você dispor os componentes, procurem colocar de uma forma bem tranquila, né? Bem assim, fácil de identificar. Continuando a nossa história, né? Nosso passeio, né? Esse aqui eu acho que eu já cheguei a falar também. São as placas universais, né? Essas placas elas são construídas em fenolite perfurada e com cobre. Cobre é uma parte condutora, né? Você solda o componente aqui. No protobote tem uma vantagem. Quando você coloca o componente e quer retirar, é fácil, você enfia e retira. Esse aqui não, esse aqui você solda. Então, você já tem um projeto bem firme na sua mente e você solda os componentes aqui, né? E solda as trilhas ou os circuitos aqui da melhor forma que você puder, né? Isso aqui é mais usado quando você está numa etapa assim, quase definitiva ou definitiva já do circuito, né? E você quer uma situação que o contato elétrico tem que ser feito da melhor forma. O protoboard, ele não dá um contato elétrico 100%. Quando você encosta o fio lá, o fio fica encostado fisicamente, mas em termos elétricos, às vezes não é só suficiente encostar o fio. Tem um problema que a gente chama de resistência de contato, que vocês vão estudar bastante, e essa resistência de contato, se ela não for bem baixa, o circuito às vezes nem funciona. Aí o que você faz? Você solda o componente, aí a resistência de contato fica tão pequena que ela não impede nunca o funcionamento do circuito. E essa placa permite a soldagem. Tá? Aqui está só um outro modelo, muito parecido, né? Se não for o mesmo, que eu estou pensando que é diferente. E são vários modelos, né? São vários perfis. Né? Aqui tem mais um outro tipo, que é muito parecido com o protoboard, né? Vocês vão encontrar essa placa para comprar nas lojas de eletrônica e vão usar na medida que vocês acharem que deve usar, né? À medida que vocês forem tendo prática, né, de laboratório vai aparecer circuitos para vocês desenvolverem, vocês, obviamente, vão ter lá um conjunto de plaquinhas lá na gaveta disponível. E temos alguns outros exemplos aqui de, de placas. Esse exemplo aqui é um exemplo de um circuito montado numa placa daquelas. Olha. Esses
Aqui lateralmente tem os bornes, né? Esses bornes aqui são os pontos de acesso à placa. O fio vem de fora, né? Ou os cabos elétricos vêm de fora, você encaixa, eles enfia aqui nesses buraquinhos laterais que não estão mostrados e aperta com um parafuso aqui, tá? Aqui já sai as ligações, essa placa já está soldada aqui. Esse tipo de conector já é soldado, ele é soldado do outro lado, aqui nos furos, aqui, e aqui tem as ligações, então tem um circuito montado aqui. Tá? Eu nem sei que circuito que é, porque olhando assim não dá para perceber não, qual circuito. Ele é muito genérico, mas ele tem componentes aqui eletrônicos que eu já conheço, né? Por exemplo, resistores, diodos, circuito integrados, transistores, isso aqui está me parecendo um relé, são componentes que vocês vão estudar logo, logo, tá, gente? O curso de eletrônica, ele tem a parte que dentro dos programas da disciplina, que apresenta os componentes, as características e os circuitos aplicativos. Outro exemplo, né, que tem um circuito integrado grande e algumas ligações aqui. Agora, esse aqui, ó, esta aqui é uma placa que a gente chama de placa dedicada. A placa dedicada, ela é construída para um determinado circuito e só para aquele circuito. Por isso que ela é chamada de placa dedicada. Então, a pessoa, quando tem um circuito, já sabendo que aquele circuito já tem uma forma definitiva, o que é a forma definitiva? Você já sabe quais as ligações e os valores dos componentes. Aí você já elabora essa placa, você constrói essa placa. E existem programas específicos que facilitam você fazer isso, né? Então, através desses programas que vocês vão conhecer, por exemplo, um deles é o Proteus. Ele te mostra, ele te ajuda a elaborar o circuito da placa. Existem vários programas. Um que a gente vai usar na simulação permite isso também. Então, ele pega um circuito, o diagrama elétrico do circuito, que é constituído por símbolos, e transforma aquilo numa placa. Quer dizer, mostra os locais que você vai inserir os componentes e as ligações. Observe aqui, ó, quase invisivelmente, aqui, ó, essas linhas aqui, ó, essas aqui são as ligações, que são ligações que elas representam os fios. Na realidade, são os fios. Ela é de cobre, geralmente é de cobre, que é um condutor elétrico. Então, isso aqui está dizendo assim, tal ponto aqui está ligado, essa é a ligação dele a outro ponto que está por aqui. Então, é uma placa extremamente dedicada, né, que só serve para isso. Se você quiser acrescentar qualquer coisa aqui, não tem jeito. A não ser que você faça o que a gente chama de gambiarra, né? Tá certo? Então, é um exemplo, tá, gente? É um exemplo muito comum, e isso aqui é chamado de placa perfurada, tá? Porque os componentes aqui são colocados num furo, cara, observe aqui, esses resistores aqui, ó, eles são colocados num furo e soldados. Então, vem a solda e ele fica lá soldado. Existe um outro tipo de placa, que é essa que eu vou mostrar aqui agora, que é a placa também soldada, mas é própria para um tipo de componente eletrônico que a gente chama de SMD, é componente de superfície. A, a placa não é perfurada. Observe as trilhas aqui, ó. Elas estão aqui, ó. Os circuitos estão todos aqui representados, todo montado e constituído por essas trilhas. O componente é colocado aqui, ó, e soldado. Essa solda é uma espécie de cola, né, que permite que a ligação elétrica seja feita. E os componentes têm esses formatos aqui, ó. Está pouco identificado aqui, porque é só um exemplo, né, mas olha o tamanho dos componentes. São componentes mínimos aqui, ó. Aqui é um circuito integrado, tem infinidade de terminais e ele é extremamente pequeno. Se vocês quiserem ver quão pequeno é um componente desse, quão é concentrado o circuito ou as ligações do circuito, é só você abrir um notebook ou um celular, vocês vão ver lá. São componentes extremamente pequenos, eles ficam muito concentrados, as ligações muito próximas da outra. E o que permite, tecnicamente ou tecnologicamente fazer isso essa técnica chamada de... Deixa eu chamar de microeletrônica, né? É você
através de componentes extremamente pequenos e placas bem concentradas, fazer montagem de circuitos que utilizam milhares ou, às vezes, milhões de componentes. É por isso que a eletrônica evoluiu muito, exatamente pela possibilidade de você concentrar em pequeníssimos espaços infinitos componentes. E quanto mais tempo passa, menores estão ficando esses componentes e maior a concentração deles. Um circuito de um aparelho, por exemplo, celular, ele é infinitamente maior do que um circuito transistorizado comum 10, 15 anos atrás. A tecnologia dá passos extremamente longos, né, nessa área aqui. Esses componentes eles são tão pequenos que não dá nem para escrever o valor nele, porque o número ou letra que você colocaria no próprio componente fica tão pequeno que só se você usasse uma lupa de alto poder para vocês enxergar. Aí usam códigos para vocês identificarem. Bem, continuando o nosso passeio, tem um exemplo aqui de inserção de componente, cara. Esse aqui é um circuito integrado, não tem nem o nome dele, que não é importante, é genérico. Ele então é colocado no furo aqui, gente, encaixado, e vem o soldador e pimba, solda ele aí, e já tem as ligações aqui na placa, né? Então, é uma placa dedicada, e essas placas dedicadas, elas costumam ter várias camadas de ligações, tipo um sanduíche, que vocês vão ver e aprender lá no segundo ano. Aqui tem um processo de montagem de placas. Olha. Isso aqui é uma maquininha que faz a montagem do SMD, que são os componentes miniaturizados, né? Que entre os componentes, as fitas com os componentes, essa máquina vai colocando aqui, injetando os componentes aqui. E são várias placas, isso é um robô que faz isso. E tem robôs de muito maior capacidade de que isso aqui, ó, que monta assim, uma rapidez muito grande, dezenas, às vezes até centenas de circuitos. E tem que ser assim, né, para produzir a quantidade que é produzida hoje. As máquinas são extremamente poderosas. A parte manual na eletrônica, ela está deixando de existir, tá, gente? Lá nos nossos laboratórios, antigamente, a gente construía as placas. Eram poucos componentes, dá para fazer. Ainda fazemos isso para ensinar, né? Depois a gente começou a usar processo mais automático para fazer isso. Agora nem isso a gente faz. Os nossos professores agora estão fazendo isso. Quando eles projetam um circuito lá, de forma definitiva, e quer que ele seja construído, já manda o diagrama lá para a China, né, dizendo que quer que aquele circuito seja montado nas dimensões e tal. Um mês depois, ele já recebe o circuito montado aqui no Brasil, ao preço de banana, e com uma boa qualidade. É muito mais prático a gente fazer isso, porque fica muito mais barato e com a garantia. Bem, agora um outro tipo de material que vocês vão encontrar, que são os conectores, né? São os bornes, que são isso aí, são os bornes. O que são bornes? Bornes são terminais que a gente de acesso, né, que você coloca, principalmente em painéis, mas também em placas de circuitos impressos, mas é mais comum ficar na parte assim, mais de painel, na caixa dele. Tem vários tipos. Se você entrar na internet, você vai ver que existem vários e vários tipos. Aqui tem, eu só coloquei alguns aqui, ó. Esse aqui é um dos comuns aqui, ó. O que que o borne tem? Ele tem esse furo, você encaixa aqui um pino, que a gente chama de pino banana, então você faz a conexão elétrica. Opa, desculpe. Voltando aqui, ó. Você faz a conexão. Vou falar desse aqui que está mais na frente aqui, é a mesma coisa, ele só tem um formato diferente. Você enfia o pino banana aqui, então você faz a conexão, aliás, do outro lado, desculpe, do lado do isolante, esse material aqui é isolante. Você enfia o pino banana aqui, então eletricamente ele fica ligado a essa parte aqui, ó. E essa parte aqui vai lá no circuito, então você ligou o pino banana ao circuito. Esse aqui é um duplo, esse aqui é um que não tem a parte isolante, é metálico, aqui é isolante, e são vários tipos, né? Então, quando você insere um pino banana aqui,
e liga esse terminalzinho aqui no circuito, você faz a ligação elétrica do pino banana, do que você ligou no pino banana, ao circuito. O pino banana que eu estou falando é isso aqui, ó. Passo seguinte. O que são os pino banana? Vou pôr todos aqui de uma vez. Aqui, ó. É isso aí, ó. Ele tem o quê? Um corpo isolante, que é o lugar que você tem que segurar, que você não segura nessa parte metálica, né? Isso aqui é eletricamente ligado ao circuito, tem energia elétrica nele. Então, você enfia esse pino aqui, ó, no circuito, aqui entra um fio, tem um fio soldado aqui, então o que o fio está trazendo, você leva para o circuito através do borde e do conector, né? E tem vários tipos aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, tem um furo no meio para fazer uma gambiarra aqui, ó. Você pode ligar além de um fio ali que vem aqui e aqui vai no borde, você pode fazer esse jumpzinho aqui, ó. Essa conexão aqui, digamos assim, suplementar. Então, esse aqui é de garra, mas é a mesma coisa. Esse aqui é colocado numa parte que é parafusada, é diferente desse que é encaixado. É um pino banana para terminal parafusado. Os outros são para terminais de encaixe. Em laboratórios como os nossos, é mais comum usar esses de encaixe. E vocês vão precisar de dezenas, às vezes, numa mesma aula, vocês precisam de mais de uma dezena de, de pinos bananas para montar, às vezes, um circuito não tão complicado. Quando o circuito for mais complicado e demandar mais ligações, aí é melhor usar o protoboard mesmo. Isso aqui já são conectores de uso bem geral, cara. São tipos de conectores. Esse aqui é chamado de conector Sindal. Esse tipo de conector, ele tem, você entra com um fio aqui, onde que eu pus a seta, e liga um outro aqui no outro lado, e tem uns parafusinhos aqui que você aperta. Então, você faz a conexão de vários tipos, vários pontos de circuito a vários outros pontos, usando no meio do caminho os conectores. É o que o nome diz, o conector faz a conexão, ele conecta um circuito ao outro, uma parte do circuito ao outro. Vocês vão ter a oportunidade de usar e entender onde é no transcorrer do curso, né? Hoje não dá nem para falar. Hoje nós estamos fazendo uma apresentação, ou complementando a apresentação, que nós começamos na aula passada. Cabos e fios, né? Cabos e fios, obviamente, são os elementos que vai transportar energia lá no circuito, né? Energia elétrica, né? E existem vários tipos de cabo. Esse aqui, ó, esse aqui é um cabo, chama de cabo rígido, né? Ele está muito retinho, muito bonitinho, mas né, normalmente não é tão bonito assim. Normalmente é um pouco amassado e tal. Ele tem uma parte de cobre ou alumínio, geralmente é cobre, mas comum cobre porque é um bom condutor. E aqui ó, nós temos um isolante, que tem uma camada interna isolante e uma externa. E muitas vezes é só uma camada de isolante, ele precisa do isolante. Então, quando você compra o rolo de fio, né, por exemplo, rígido, né, você tem ele todo um corpo único. Aí você corta do tamanho que você quer, e retira o isolamento da parte que você vai encaixar no circuito, que pode ser soldado ou parafusado, né? Mas o importante, esse aqui é rígido, ele é mais difícil um pouquinho de trabalhar, você tem que ter uma destreza, usar alicate para dobrar e colocar na posição mais adequada, né? Seja num protoboard, seja no outro tipo de forma de você montar o circuito. Esse aqui é um flexível, um cabo flexível, né? Ele é igualzinho ao outro, só que a parte interna dele não é um fio único, é um monte de fios bem fininhos, juntinhos. Isso permite que ele seja flexível. O outro é duro, é um condutor mais grosso, né? Tem todas as espessuras, mas comparativamente com o cabo, né, o fio dele é mais grosso, então é mais difícil de você dobrar. E esse é mais fácil, porque ele é flexível, mas, por outro lado, ele é constituído por muitos fios fininhos. Hoje está sendo muito usado esse tipo de fio, em detrimento do outro, porque ele é mais fácil de dobrar, principalmente em ligações
onde você vai passar muito fio, né? Se você tiver uma forma mais simples de ficar dobrando, movimentando o condutor lá, é melhor. Continuando o passeio, isso aqui, ó, que a gente chama de espaguete. O que que é espaguete? Espaguete aqui não é aquele que você coloca um molho dele lá e come, não, né? Esse aqui é usado para isolar um fio. Suponha que você tem um fio lá no circuito, ele, se o fio não está com a isolação, ou tem uma parte lá que não está isolada, você coloca o espaguete lá para isolar. O que é então, o espaguete? Ele é um plástico oco, tipo uma mangueirinha, né? É uma mangueirinha mesmo, só que é fininha. Aqui dentro cabe um fio, geralmente. Normalmente, mas pode caber mais, dependendo do tipo de espaguete. Mas normalmente o espaguete é para um fio só, sem fio. Fio aqui, eu coloco um pedaço do espaguete na parte que você quer isolar, porque não tinha isolamento. Por um motivo você tirou e tal, então você coloca o espaguete lá. Aqui está um exemplo daquilo que eu mostrei, que são os cabos, né? Os cabinhos flexíveis, que a gente chama. Ele tem os isolantes e um monte de fiozinho lá dentro. Olha o tanto de fio. Quanto mais fio, mais flexível ele é. Tá certo? São exemplos. Mais exemplos, né, de tipos de cabinhos. Esse aqui, por exemplo, cara, lá dentro tem 3 cabos isolados, aqui, com cores diferentes. Às vezes você quer ligar um circuito que vai precisar só de 3 fios. Pegar aqueles três fios e ligar numa parte do circuito. É bom fazer dessa forma que o circuito fica mais protegido. Os fios estão todos aqui dentro, isolados, não fica aquela bagunça de fio solto. Aqui já tem mais fios, aqui, tá? Isolados ou não. Tá? Como eu disse, são exemplos. Estou mostrando as coisas que vocês vão encontrar por aí. Mais exemplos de fios flexíveis. Aqui. Tem o isolante, um monte de fio de cobre juntinho, bem concentradinho lá dentro. Não esquecer que a parte isolante é a parte que você pode pôr a mão e a parte não isolante, a desencapada, é a parte que você liga ao circuito. Só para finalizar essa parte, olha bem, nós temos aqui a traseira de um computador, né, que é comum na casa de quase todo mundo, inclusive aqui na minha mesa. Aqui, ó. Eu fico falando, mas aquela história, casa de ferreiro, espeta de pau. Né? Olha o tanto de ligações que tem, que gambiarra que existe aqui. Aqui tem tudo que a gente não recomenda, tá, gente? E acaba fazendo, mas uma hora a gente acaba pagando por isso. As ligações têm que ser bastante, digamos assim, os fios que a gente usa, eles têm que ter sempre um comprimento menor possível. E tudo arrumadinho. Eu tenho um filho, que ele é engenheiro eletricista, ele trabalha em firma de automação. Se ele vê um negócio desse aqui, ele dá um tiro na pessoa, porque está acostumado a fazer as ligações, e lá na indústria é assim, tudo arrumadinho, os fios tudo juntinhos, né? O que é possível estar junto é ajuntado e amarrado com presas próprias, né? Nada como isso aqui, que isso é uma bagunça. Além de dar uma interferência grande um no outro, sabe? Que a gente chama de interferência eletrostática, quando você trabalha com na área de telecomunicação, por exemplo, que trabalha com o que a gente chama de alta frequência, isso aqui causa tanto ruído eletrostático ou eletromagnético lá que às vezes os aparelhos nem funcionam. Então, acostume-se a colocar os fios bem organizados, né, de uma forma bastante tranquila para você não ter dificuldade. Né? Essas extensões aqui, ó, também da mesma forma, né? Não encher muito de ligações, porque pode sobrecarregar e queimar elas mesmas. Então, como eu disse, isso é o que se recomenda não fazer em laboratório. Gambiarra, não, né? E para fechar, eu coloquei um exemplo aqui que ajuda muito você ficar livre disso aqui, ó. Que são as fibras óticas. Através das fibras óticas, você elimina muito esse monte de fios nos circuitos, tá? Ela permite que você transporte os sinais elétricos, muitos sinais independentes, usando o feixe luminoso. Então, você não precisa de, quando usa a fibra ótica, usar tanto fio.
E à medida que o tempo está passando, a tecnologia de fibra ótica está evoluindo, está realmente diminuindo muito o número de fios. Eu tenho uma televisão aqui na minha sala, por exemplo, que não tem fio nenhum nela, né? Aquele monte de fio que você liga para receber sinais, que vai para caixa, para o amplificador, vai para aqui e para ali, não existe, só tem um fio da tomada e um fio com a fibra ótica, né? E a fibra ótica transporta todos os sinais. Então, antes o que a gente tinha, que era a ligação de um monte de fio pendurado aqui na parede, ou no painel aqui, no módulo, não tem isso mais, eu não tenho, né? Então, eu tenho aqui uma concentração de tudo, muitos e muitos fios, na fibra ótica. Sinais da net, sinais, todos os sinais, né? Internet, tudo é feito por fibra ótica. Beleza? Continuando nosso passeio, né? E terminando, né? Chegando no. Aqui tem um conjunto de componentes que vocês vão usar nestes painéis, né? Eu mostrei para vocês os painéis, as ferramentas, os bornes, os conectores e os componentes. Os componentes são infinito, né? É o infinito. É uma infinidade de componentes eletrônicos. Isso aqui é apenas uma pequena amostra do universo de componentes que existem na eletrônica. Por exemplo, aqui nós temos um que a gente chama de transformador. O que é o transformador? O transformador é um dispositivo que faz a adaptação da grandeza elétrica apresentada com determinada forma, né, e valores para outros, né, que são decorrentes de uma demanda. Aqui é o famoso resistor e antigo resistor, isso aqui é capacitor, isso aqui é um solenoide, né? Que é uma bobina, um tipo de bobina, é um fio enrolado. A gente faz isso para aproveitar as propriedades magnéticas da corrente elétrica. Isso aqui é o conhecido alto-falante, né? Todo mundo conhece, é um tipo, né? Aqui tem capacitores, que nós vamos estudar já no primeiro ano, uma chave só serve para ligar e desligar circuitos, alguns circuitos integrados. Isso aqui é um componente SMD, componente de superfície, eu não sei o que é, porque olhando assim não tem informação. Aqui nós temos aqui alguns tipos de semicondutores, né, que é o componente mais importante da eletrônica, né? Aqui, por exemplo, é um que a gente chama de tiristor, vocês vão entender o que é lá no terceiro ano, diodos aqui, vocês vão entender já no primeiro ano, os tipos de diodos. Aqui um relé, que é um tipo de circuito que faz o que a gente chama de chaveamento, né? Ele tem contatos físicos, ele é tipo uma chave, um monte de chavinhas concentradas no mesmo elemento e controlado através da eletricidade. E vai por aí, tá, gente? Vai por aí. Acho que não tem mais nada aqui, não tem, não. Tá certo? Estamos tranquilos? Sim. Tem alguma pergunta a fazer? Nós temos mais 4 minutos de aula, não é isso? O próximo assunto que nós vamos estudar, que eu acho que não vale a pena a gente entrar nele hoje, porque eu teria que repetir na aula que vem, que era o assunto que estava previsto para a gente começar hoje, mas como eu estou indo mais devagar um pouquinho, atendendo recomendação da própria coordenação, eu vou atrasar o início dele mais uma semana, mas esse é o assunto aqui da próxima aula. Eu vou postar lá no Moodle para vocês uma apostilinha sobre esse assunto, para vocês já irem lendo se tiver tempo. De qualquer forma, na segunda que vem é o assunto que nós vamos começar, tá? Nós vamos estudar o quê? As grandezas, as medições os tipos de medições que a gente faz comumente nos laboratórios, e vamos estudar os medidores que a gente utiliza, dando uma ideia assim de muito superficial de como eles funcionam, porque é o início, né? E essa ideia superficial, ela é somente suficiente para você saber qual usar, como usar, né? E onde usar, os mais importantes. E no transcorrer do curso, né, vocês vão estudar esses
tipos de medidores, entender como eles funcionam por dentro e a melhor forma de utilizar e usá-los em situações mais elaboradas, né? Inicialmente, nós vamos estudar um instrumento chamado multímetro. Nós vamos ficar com ele o resto do ano, que ele é utilizado para medir as grandezas básicas. E na aula que vem eu já vou apresentar eles para vocês. Se eu não conseguir fazer na aula que vem, vai ser na seguinte, porque esse assunto vai tomar 2 semanas. Mas é muito importante, gente, para a gente aprender da forma correta. É o que a gente está tentando fazer, né? Eu simplesmente podia chegar aqui na primeira aula e dar um circuitinho para vocês montarem, né? Vamos montar esse circuitinho, nem que seja virtualmente, e vamos fazer tais coisas. Não é assim que se faz, né? Isso é uma gambiarra. A gente tem que ir parceladamente, devagarzinho, mostrando, né? Você tem que entender, né, o global, o particular, né, as características individuais. Não é igual, por exemplo, te colocar num carro, né? Olha, esse aqui é embreagem, freio, acelerador, volante. É a chave para ligar e manda para frente. Obviamente, você vai sair trombando por aí, né? Não é por aí. Você tem que começar devagarzinho, né? Primeiro, conhecer a legislação, as características do trânsito, dos veículos, o que é isso, o que é aquilo. Vai devagarzinho. Na hora que você já estiver bem assim informado, preparado para ligar o carro e dirigir, aí você pode ligar o carro e dirigir. Entendeu? É o que nós estamos fazendo, dando o pré para vocês. Daqui a pouco vocês vão poder dirigir tranquilamente. Tá legal? E essa parte que nós vamos mostrar semana que vem é um passo para isso. Você vai medir grandeza eletrônica ou elétrica, você nem sabia o que é uma grandeza. Você vai medir, o que é medição, propriamente dito? E quais os instrumentos que a gente utiliza e qual a melhor forma de utilizar aqueles instrumentos. Depois de saber isso, digamos assim, teoricamente, aqui, usando o PowerPoint, aí eu já posso começar as aulas com vocês. As aulas simuladas, né? Mas são aulas, né? Se a gente tivesse no laboratório, a gente iria começar propriamente dito, mexer nos equipamentos lá, depois dessa aula que eu estou mostrando aqui para vocês, entendeu? É isso aí, tá, gente? No mais, estou disponível para responder qualquer pergunta. Podem fazer. Não Sejam à esquece vontade. da chamada, não, tá? Tá. Obrigado, Chicão. Tranquilo, gente? Tranquilo. Vocês conseguiram ficar sem dormir, não, né? A aula foi muito da hora. Como?